meu amigo, professor, doutor Gilberto Garcia, doutor Roberto Leles. Eu, mais uma vez, parabenizo não só aos amigos, mas institucionalmente ao IAB pela iniciativa da realização desse congresso, desse segundo congresso. Relevo a importância de darmos espaço aos debates, às reflexões acerca desse assunto. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui. Só preciso fazer uma retificação. Eu não leciono direito na UERJ. Eu sou professor de Filosofia e Cultura Iorubá, aqui na UERJ. E na UF sou professor convidado de Cultura e Idioma Iorubá. Muito bem. Quando nós falamos sobre religião, em que pese os nossos entendimentos pessoais, os dogmas, as convicções, é fundamental compreender o impacto que religiões produzem em sociedades. Muitas rotas comerciais, muitos desenhos geográficos, muitas conjunções populacionais se deram e se dão em função de fluxos religiosos. Este é um dado alicerçal para que a gente possa refletir acerca do impacto das religiões na sociedade e do impacto das sociedades nas religiões. Não estamos abordando a questão teológica, não estamos abordando a questão agnóstica, nem a questão ateísta. Estamos falando de sociedade e religião, religião e sociedade. É bom que se diga que os direitos humanos, no seu grande panteão, foram semeados a partir de princípios religiosos. Fontes dos direitos humanos são especialmente os ideários de caridade do cristianismo e os princípios do budismo. São fontes dos direitos humanos. E este é um fato. Ainda não estamos entrando e nem pretendemos adentrar na questão teológica. Estamos falando, estamos abordando, estamos refletindo acerca de fatos. Pois bem, faticamente, o Brasil, desde o marco de 1500, tomemos como marco, este espaço que nós chamamos de Brasil desde 1500, sempre teve um propósito em paralelo à religião. E aí sim, quando essas primeiras populações europeias chegam aqui com um intuito colonizador, chegam juntamente com propósitos religiosos, ou religiosos anexados aos propósitos expansionistas. Isso é fato. E um importantíssimo marco iconográfico é o quadro do Victor Meirelles, A Primeira Missa no Brasil. Embora não tenha sido confeccionado naquele momento, foi bem posteriormente, mas ele retrata de uma forma nevrálgica a relação que o intuito hegemônico religioso trazia para esse território. O quadro do Victor Meirelles, denominado A Primeira Missa no Brasil, retrata um sacerdote católico celebrando uma missa. Absolutamente nada contra a Igreja Católica, absolutamente nada contra a liturgia da missa. Mas, à direita, no pezinho do quadro, estão os indígenas, absolutamente moradores da terra, mas absolutamente alijados daquele processo. Eles não foram convidados a participar, eles não integraram a celebração, mas foram impactados
por um intuito de imposição hegemônica religiosa. É bom que se diga que a Igreja Católica, hoje, é uma das maiores aliadas do diálogo interreligioso, notadamente na pessoa do nosso cardeal, querido amigo Dom Irani Tempesta, do próprio Papa Francisco, que tem estimulado imensamente a interlocução, o diálogo, o respeito interreligioso. Mas, naquele momento, o propósito não era esse. Era a imposição de uma matriz única religiosa. Vale dizer que, administrativamente, tomando como marco 1500, a administração central era confessional. O Brasil se constitui como uma unidade, como uma nação que tinha uma religião oficial. O Brasil era católico. E de 1500 até 1891, portanto 381 anos, o Brasil foi confessional católico, até que a palavra laicidade surge na primeira Constituição Republicana. Portanto, por 381 anos, nós fomos católicos, confessionadamente. Mas o vocábulo laicidade não resolveu miraculosamente os problemas, as questões, a diversidade, a multiplicidade de povos, etnias, gostos, crenças, direitos. De 1891, embora já houvesse a figura ou a configuração de um país laico, a intolerância religiosa, no entanto, não era um tipo criminal, penal. A figura, o tipo criminal, penal, para a intolerância religiosa, só surge em 1996, com a publicação da Lei CAO. O artigo 20 da Lei CAO é que insere o tipo penal realizar ou incitar violência religiosa. No entanto, mesmo em 1996, não havia ainda, mesmo a partir da Lei CAO, a institucionalidade para processar, para investigar os criminosos ou a violência religiosa. A primeira delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, surge única e exclusivamente em dezembro de 2018, não tem um ano. Portanto, nós estamos falando de marcos regulatórios absolutamente importantes, com saltos no tempo extremamente significativos, que são fundamentais para nós refletirmos acerca da nossa própria preocupação social, institucional, legal, no que tange a questão da liberdade religiosa. Eu ousaria dizer que no grande panteão dos direitos humanos, a liberdade religiosa ainda é a temática mais complexa, menos conhecida, menos difundida. Nós ainda temos inúmeros desafios pela frente, como, por exemplo, compreender o que é laicidade, praticar laicidade, praticar respeito. E aí nós estamos indo muito além do termo fincado na legislação, tolerância. Evidente que o legislador, pela mens legis, idealizou algo a mais, respeito, mas a subjetividade deste substantivo não alcançaria os objetivos. Temos tolerância ou não temos? Será que temos? Será que temos tolerância? Queremos respeito, mas será que temos tolerância? Vai dizer que aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, notadamente entre os anos 17 e 18,
deste século, 2017, 2018, nós tivemos casos muito emblemáticos. O primeiro deles foi do primeiro exílio religioso, o primeiro pedido de exílio religioso. Uma cidadã nata, no Brasil, brasileira nata, pediu exílio religioso à Suíça por questão de intolerância religiosa. Tivemos também o primeiro caso de atentado religioso. Uma cidadã brasileira teve o carro alvejado por 18 tiros em decorrência de intolerância religiosa. Ah, mas o senhor está interpretando isso? Eu falei, não, isso consta nos autos do inquérito policial. Isso consta na investigação que o Ministério Público está desenvolvendo, o GAECO. A definição, a investigação, a averiguação não são minhas, eu apenas estou fazendo um relato. Acompanhei esses casos de perto, entre outros tantos. Recentemente, todos nós nos penalizamos com razão em decorrência do incêndio que aconteceu na Catedral de Notre-Dame, na França. Temos todos os motivos para lamentar, por ser um templo religioso, histórico, por ser um templo cultural e artístico mundial. No entanto, na Baixada Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro, um templo também religioso foi incendiado 9 vezes. O mesmo templo. 9 vezes. E em nenhuma das ocasiões ganhou da mídia 1/5 do espaço que a Catedral de Notre-Dame teve. Pensar em liberdade religiosa é começar a exercitar a ponderação, a equiparação dos direitos, das importâncias, dos espaços. Quando a gente fala que o racismo institucional está arraigado em nós e nós já não o percebemos, quando a gente fala que o machismo institucional está arraigado em nós e nós não o percebemos, precisamos refletir também até que ponto a intolerância religiosa, os preconceitos religiosos também estão arraigados em nós, sem que nós percebamos. Quantas vezes nós acompanhamos vítimas de intolerância religiosa, antes da DECRAD, que é essa delegacia especializada, junto às delegacias de polícia locais. E quantas vezes nós fomos, quantas escutamos os investigadores que nos atenderam, os delegados e delegadas que nos atenderam, dizendo, não é bem assim. Mas isso não é intolerância. Isso é uma briga de vizinhos. Não, isso não é intolerância. Isso é uma questão familiar, possessória. Não. O pano de fundo é intolerância religiosa. Por isso, é fundamental que nós possamos nos debruçar a este novo momento. Se no primeiro instante, desde o marco 1500, nós demos um passo assumindo a laicidade do Estado, se num segundo momento demos alguns outros curtos passos regulando a liberdade religiosa, precisamos agora, mais do que nunca, estabelecermos avanços, ações positivas que assegurem o direito à liberdade e a reconstituição às vítimas de intolerância religiosa. Porque a legislação posta não atende às questões indenizatórias. Ah, mas o Código Civil prevê. Evidente. Mas vou defender que a especialização seja sempre extremamente necessária para a reparação.
Nós precisamos chegar, óbvio, num ponto de equilíbrio, de harmonia, de equiparação entre todos, todas, de todos os direitos. Mas temos, em algumas questões, defasagens cavalares, brutais. A questão racial é uma delas. A questão de gênero é outra delas. E eu incluiria a questão religiosa. Temos 500 anos de defasagem. Eu falava isso ontem com a Fabiana. 500 anos de defasagem em relação a isso. Precisamos de ações afirmativas que equiparem as condições, aí sim, para nós convivermos em equidade. Por exemplo, é importante lembrar que, nos últimos 2 anos, 20 terreiros, aproximadamente, 20 terreiros foram fechados por ação do tráfico, aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas isso já está acontecendo em estados do Sul, em estados do Norte e Nordeste. Ou seja, a capilarização dessa intolerância, desse fundamentalismo, está sendo configurada. Aqui, em algumas áreas conflagradas, onde determinada facção criminosa atua, eles proíbem que templos de matriz africanas funcionem. Ora avisam, comunicam, ora invadem. Mas o fato é, há pessoas que têm sido expulsas desses seus locais de culto sem terem direito sequer a levar os seus próprios documentos. Nós acompanhamos aqui na Secretaria de Direitos Humanos, eu mesmo sou testemunha de atendimentos dramáticos. E nessa vertente, bom que se diga, há diversas peculiaridades. Algumas delas, em geral, os sacerdotes dessa religião moram no seu local de culto. Portanto, quando o seu templo é fechado, eles perdem a sua casa. Eles perdem o seu local de culto e perdem a sua condição financeira, porque muitos vivem da sua profissão de fé. Portanto, a cada templo que se fecha, cada um desses sacerdotes, cada um desses membros, adeptos e participantes da comunidade são triplamente afetados. Pergunto aos senhores, e a reconstituição? Se 20 foram fechados em 2 anos, quantos desses 20 foram reabertos? E eu lhes respondo, nenhum. O que significa dizer que estamos ficando diante de um genocídio religioso, cultural e religioso. Isto é muito sério, isto é muito grave. Por isso, neste momento, além da reflexão, além da informação, é preciso que haja efetiva ação. E as propostas que foram colocadas vão neste sentido, como, por exemplo, a criação de uma lei que estabeleça um fundo emergencial para indenizar as vítimas de intolerância religiosa. Não é possível esperar um processo civil transcorrer ao longo de 10, 15 anos. Guardadas as devidas proporções das calamidades que ocorrem por força da natureza, estas ocorrem por força da violência. E nós não podemos, hipocritamente, cerrarmos os olhos e fingirmos que a nossa justiça dará conta no tempo em que se aguarda um processo comum. Estes não são fatos comuns. Precisamos de reparação emergencial. Outra questão que tem sido posta, também como projeto de lei, é a criação da figura do assédio religioso.
Já sabemos, ou tentamos, engatinhamos saber o que seja assédio moral. Já conhecemos a figura do assédio sexual e é importante também entendermos o que seria o assédio religioso. Este não também precisa ser respeitado. Em qualquer vertente, por qualquer linha, em direção ou fundamentado por qualquer dogma. O não religioso precisa ser respeitado. Porém, existem algumas singularidades, porque as religiões não se configuram de forma igual. Temos as religiões que são estruturalmente prosélicas. Outras são estruturalmente ritualísticas. O proselitismo é crime? Absolutamente. Não é crime, não há nada de nocivo em relação a isso, nem de prejudicial à sociedade. Mas o momento da conversão, o momento do convencimento precisam ser regrados para que a gente viva em harmonia, para que não haja invasão de outros setores, de outros direitos. E é evidente, como disse, este respeito precisa se dar transversalmente. A questão da intolerância religiosa, ela tem se agravado tamanhamente que há registros de intolerância religiosa em família e na escola. Aliás, o ambiente mais hostil em termos de intolerância religiosa, segundo os últimos dados, pasmem, é dentro da escola. Eu falei isso no AB, o pessoal não gostou muito não. Mas é verdade. É fato. Como eu estou acostumado a falar coisas e o pessoal não gosta mesmo, então eu continuo falando. Então é que você falou bem. Foi só um cafezinho. Se gostasse, você tinha falado mal. É fato. Infelizmente é um fato, é um registro, é um ponto. E o que significa dizer, aliás, só para florear um pouco, eu, retrasado, fui convidado para fazer um colóquio numa escola no município de Seropédica, aqui no estado do Rio. E um colega me disse, olha, a meninada lá é muito fundamentalista. O senhor vai chegar lá dizendo que é macumbeiro, não quer dizer candomblessista. Vai ter problema. Eu falei, vocês querem me convidar ou querem me desconvidar? Me avisa para dar tempo. Não, eu estou só avisando e tal, tudo bem. E eles juntaram lá umas 3 ou 4 turmas, a rapaziada do ensino médio e tal, tinham bem lá uns 50, 60 garotos e garotas. E quando começou o evento e tal, a professora que me convidou me apresentou, seu professor, babalorixá, aí começou um visível desconforto. A rapaziada se mexendo aqui, se mexendo ali, não sei o quê. Bom, me deram a palavra e eu comecei a falar. Pois bem, eu vim aqui falar sobre a cultura africana. Quando eu falei cultura africana, a metade se levantou. A metade se levantou. E aí o desconforto das professoras foi maior. Não, como é que vai fazer, não sei o quê, vou tirar ponto. Acalmaram a galera, o pessoal sentou de novo. Enfim. Mas estavam incomodados. De vez em quando falavam, eu não estou aqui para ouvir isso é coisa do diabo. Eu só apenas falei o nome do continente africano. Só. Mas peguei como já estava preparado, peguei um PowerPoint lá, com um pendrive, botei lá, e começou a tocar uma música cantada no idioma africano. E aí que piorou mais ainda. Isso é coisa do demônio, eu vou me embora daqui agora, eu não tenho que escutar isso. Outro botava o dedo no ouvido para não escutar, aquela confusão toda. Isso durou, essa convulsão demorou bem uns 10 minutos. Até que, terminando o cântico, eu coloquei a tradução. E a tradução era de um canto gospel, que enaltecia a figura de Jesus, que dizia que Jesus era o Salvador. E
pela primeira vez, eu consegui um momento de silêncio para poder falar e mostrei. Isto é intolerância religiosa. Isto é o exemplo do preconceito. Quando a gente se nega a ouvir, quando a gente não se permite dialogar a partir de um preconceito estabelecido de que algo é ruim, é pejorativo ou até demoníaco. E, por essa razão, nós estamos tentando estreitar também laços com a Secretaria de Educação, porque não há como construir uma sociedade harmônica, uma sociedade respeitosa, como semear o equilíbrio, não apenas institucional, mas intersocial, interreligioso, se nós não educarmos os nossos jovens, as nossas crianças, em prol deste desiderato. Por isso, conseguimos que, a partir de 2020, seja incluído no currículo das escolas do Estado do Rio de Janeiro uma disciplina de liberdade religiosa, que nada tem a ver com teologia, que nada tem a ver com dogmática, mas que tem por norte explicar, informar, conscientizar acerca do que é liberdade de crer e de não crer. É fundamental que a gente se lembre que, quando se toca na temática, no aspecto da liberdade religiosa, nós também estamos falando, também estamos defendendo o direito de não crer. Portanto, agnósticos e ateus, inclusive, têm assento no Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa. É muito relevante que a democrática convivência também assegure aos nossos cidadãos ateus e agnósticos o direito, a liberdade de assim procederem, de assim compreenderem. Pois bem, para encerrar, não é isso? 2 minutinhos? Para encerrar, cumprindo o horário, religiosamente, eu devo dizer que é evidente que nós temos várias pertenças. Não é crível que uma pessoa deixe de ser pessoa quando senta num banco de alunos. Não é crível que uma pessoa seja pessoa quando se coloca num tablado como professor. Nós somos o que somos em qualquer lugar, e que bom que é assim. Que bom que nós não precisamos ter aparências distintas, fingir, soterrar nossas emoções e nossos sentimentos. Nós temos várias pertenças. É legítimo, portanto, que qualquer funcionário, seja ele público ou da atividade privada, professem as suas religiões. É digno, isso é parte da liberdade. O que nós não podemos é confundir a atividade, seja ela qual for, com as convicções pessoais no tocante à religião. Nós não podemos incutir nas ações públicas, nas decisões estatais, aquilo que é conveniente ou aquilo que é pertinente ao nosso recorte dogmático, teológico, religioso. Nós, portanto, temos um grande exercício pela frente. Um grande. Se de 1500 até aqui, esses marcos regulatórios que nós trouxemos já estão estabelecidos, precisamos, a partir de agora, constituir, nessa terceira onda, sem dúvida, um direito que se preocupe
com a liberdade religiosa. Um direito que se abra à perspectiva da relação religiosa e social. Um direito que tenha operadores sensíveis à promoção da defesa e da liberdade religiosa, da promoção da liberdade religiosa. Muito obrigado pela atenção. É por isso que no primeiro dia de aula, até encerrar o curso de Direito, a gente aprende uma coisa importante. Advogado pode perder até o processo, perder a causa, mas não pode perder. Os estudantes não responderam. O prazo. É um problema seu se você está gripado, doente, sem saúde. O prazo é sagrado, diria alguém para nós da área do direito. Agora melhorou, né? Foi até 23h59 pelo PJE. Isso, doutor Deório, que já não honra com a sua presença da nossa comissão, contado não da sua máquina, da máquina que recebe. Prazer, professor Márcio Chagum, recebê-lo, uma intervenção excepcional, como de costume a gente tem tido esse privilégio de ouvi-lo nessa proposição, e registrar que o Brasil deixou de estar em terceiro lugar, segundo órgãos internacionais, entre os 10 países que tinha uma amplitude de exercício religioso com relação à liberdade, hoje está em 9º, se não me engano. Apesar de nós termos mais de 200 religiões, também, segundo o IBGE, devidamente cadastradas, registradas e que existem em nosso país. Isso é importante, ou seja, a temática, eu tenho dito para alguns colegas advogados, especialmente em sala de aula para os alunos, olha, tem espaço na van. Esta é uma área em que estamos trabalhando agora com a proposição de direito religioso. Esse é o título do livro próximo, que já aqui anuncio, que está indo para o prelo, de nossa autoria, com essa proposição. E isso é novidade. Mas fiquei muito contente quando ouvi gente do naipe, já dos seus mais de 80 anos, Ives Ganda Silva Martins, numa das suas palestras, colocar que do mesmo jeito aconteceu com o direito comercial, com o direito empresarial, e com várias áreas do direito que foram surgindo, e a academia sempre reticente, tradicional que é com esses novos fenômenos, não foi diferente com o direito digital, que agora existe autonomamente, etc. E aí o direito religioso chega, e aí não mais para tratar de liberdade, doutor Nelson Joaquim, mas sim da inter-relação com o direito. Esse direito que vai dar suporte a esse movimento. O direito não vai resolver, não é essa... Ele não é instrumental para isso, mas para dar suporte científico, jurídico, legal, doutrinário e legislativo a esse movimento todo que vai estar atuando na sociedade buscando a convivência respeitosa. Mas eu não posso já destacar que, em que pese temos aqui um católico, um evangélico e um candomblencista, nós temos 3 botafoguenses. Isso é uma alegria, doutor João Teotônio. Nós temos 3 botafoguenses. Ou seja, a maioria nesta mesa. Ampla. Nós aqui também ali. Eu não lhe foi dada a palavra. Muito obrigado. Doutor Leles, do Conselho Superior, tem autoridade sobre o diretor da casa para dar essa palavra do nosso Senado interno. Depois eu vou sair fininho por aqui. Ou seja, temos uma mesa alvinegra. Folgo por isso. Por favor, doutor Leles, suas considerações. Maravilhosa a sua exposição. Maravilhosa porque traz para esse encontro uma realidade brasileira desde o início, desde a descoberta do Brasil. E é uma realidade trágica. Eu vou apenas dar mais um exemplo para vocês do que isso significa em termos de tragédia para o Brasil. Desde os primórdios dessa nação, sempre significou o ódio. E o ódio alimentado a cada dia. Tem uma história no judiciário carioca, na Justiça do Trabalho, que sempre foi olhada com desprezo pelos antigos civilistas. A Justiça do Trabalho, ela ficava depois do banheiro, entendeu? Tira essa gente daqui. A gente quem era? Eram
os operários e principalmente os negros. Era isso. Isso é de uma tragédia incrível. E essa tragédia, ela se manifesta de diversas maneiras. Na Justiça do Trabalho, foi a primeira justiça a ter um juiz negro. Ele morava em Jacarepaguá, um simples, um bom juiz, excelente juiz, esnobado, inclusive, pelos juízes trabalhistas, que ele era o único negro. Ele morava em Jacarepaguá e era um homem simples, tinha lá uma casa, tinha, enfim. E domingo, era muito comum no Rio de Janeiro daquela época. Isso não tem muito tempo, não, porque eu estava me formando, eu estava entrando na faculdade, foi por aí. Entende? Eu sei que eu estou velho, mas não estou tão velho assim, não. Eu não passei de 100. E ele tinha os seus hábitos de domingo, né? Então, tratava dos passarinhos que ele tinha, que ele fazia coleção, não sei o quê. E saía, um pouco antes do almoço, ele saía e ia ao botequim mais próximo, na casa dele, que era um hábito dele, comprar 2 mãos. Ele tomava uma almoço e depois descansava. Ele estava entrando no bar e havia uma batida da polícia. Naquela época, a polícia, ou os agentes policiais, eles ganhavam um adicional por preso. Preso. Se prendeu, em princípio, é criminoso. E ele entra com as 2 garrafas e os policiais já estavam colhendo, né, aqueles que eles iam levar. E você aí, negão? Ele olhou, nem deu bola. O dono do boteco, ficou até meio assim, porque... Queria seus documentos. Eu sou juiz trabalhista. Que juiz trabalhista, não faça isso comigo. Bom, enfim, levaram ele. A sociedade carioca, a justiça carioca, mesmo a trabalhista, você lembra disso? Não ouviu falar isso, não? Você é novinho. A Justiça do Rio de Janeiro não fez, ou se fez muito pouco, ou praticamente nada, para tirá-lo da cadeia. Foi o mais rápido, mas para ele ser ressarcido dessa humilhação, não fizeram nada. Ele, logo que pôde, ele se aposentou e foi tratar da vida dele e se recolheu à casa. Vocês são jovens, mas vocês não têm ideia do que isso representa. Não se pode formar uma nação, um país, com esse tipo de relação humana. Basicamente, compete a vocês, porque isso não foi corrigido ainda não. Essa é uma luta que nós estamos transmitindo a vocês. E vocês vão ter que, ou então, sei lá, vai para Portugal, também é uma ideia, né? Tá todo mundo querendo ir para Portugal agora, você entende? Mas não se esqueçam que lá também vocês vão ser maltratados, com toda certeza, porque não pensem vocês que o brasileiro é aceito em qualquer lugar do mundo, não. Depende do brasileiro. Mas, enfim, isso é a tragédia que nós estamos tratando aqui e que nos cumpre corrigir no curso da vida de vocês. Bom, da minha parte, Posso? Faz favor. Joia. Abrindo nesse momento, num momento para a gente importantíssimo, da participação do nosso auditório. Questões, perguntas, elas são bem-vindas. O microfone à direita está à disposição. O microfone à esquerda também, por favor, à disposição. Eu vou reiterar o que disse mais cedo e falei que cada painel, por favor, se identifique e nos ajude fazendo a pergunta, porque aí eu tenho chance de outras pessoas também participarem. Estou dizendo isso a alguém que esteve ontem conosco o dia, a tarde inteira, e hoje a manhã inteira também. Por favor, só se identificar e o questionamento. Boa tarde a todos e a todas. Tá mais próximo. Levanta só o microfone que está sendo gravado. Isso, por favor. Só levantar um pouquinho. Isso. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu não poderia iniciar minha fala parabenizando os organizadores desse evento, pela qualidade, pela excelência dos palestrantes, dos mediadores
enfim, parabéns. É a primeira vez que eu estive aqui, mas apreciei profundamente. Bom, eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu não sou seguidor das afro-brasileiras. E por que eu estou aqui falando na hora da palestra do Dr. Márcio? Eu vou contar só uma história para que eu não precise elogiar tanto o senhor. Eu não sei se a Umbanda é também uma religião afro-brasileira. Eu visitava com um grupo, há muitos anos visitávamos lá a colônia de Curupaiti dos rancenianos. E fiz amizade com um senhor que lutou na FEB, na Itália. E ele contou uma história muito interessante que me fez simpatizar profundamente com a Umbanda, embora eu não seja um bandista também e não conheço. Eles estavam num determinado local e os alemães estavam bombardeando esse local. Estava ele, um grupo de combate. E ele disse que, uma determinada hora, apareceu, naquele frio, um índio só com aquela tanguinha, apareceu ali. E falou para ele: tira todo esse pessoal daqui. E ele saiu empurrando todo mundo e ninguém entendia aquilo, ele empurrando e brigando, e caiu um obus exatamente no local onde eles estavam. Então ele não teve coragem de dizer que tinha visto um índio, né? Porque senão de mandar de volta para o Brasil. E ele acabou aquilo, ele veio para o Brasil, terminou a guerra, ele veio para o Brasil e contou essa história. Então um amigo dele falou assim: você vai frequentar um templo de Umbanda. E ele foi umbandista durante muitos anos. Mas o que eu achei mais bonito dessa história, pela beleza da humildade lá, não sei como é que chama o chefe lá do templo umbandista, virou para ele e disse assim: Manuel, você agora tem de ir para aquele grupo que estuda. E ele saiu realmente e foi seguir outra religião. Então, a humildade desse chefe lá do terreiro, lá não sei como é que chama, desse templo, de orientá-lo para continuar numa outra religião, quer dizer, mostrando toda essa beleza, essa aceitação, e eu por isso passei a simpatizar muito com essa religião que o senhor trouxe aqui nessa apresentação tão bonita. Muito obrigado, hein? Eu vou insistir, como fiz de novo. Eu ontem tive a situação de não policiar o horário e o senhor foi um dos que saiu daqui conosco 9h05 da noite. Se a gente não se administra, sim, 9h05 da noite. E a senhora também está aí atrás também. Ou seja, fechamos o IAB e o IAB fecha às 8h. Então, uma das atribuições que quem dirige a mesa tem, ela não é muito, às vezes, simpática, é justamente cercear e trabalhar no horário para poder facilitar para que outros participem. Então, quando você vai ao microfone, você nos ajuda quando se identifica e pergunta. Temos mais um que levantou a mão ali e vou parar em você, em função do tempo. Por favor, microfone. E eu também tenho aqui, professor, para que na sua palavra você possa contribuir. Campeão do BBB 19 tem inquérito intolerância religiosa arquivado. Notícia publicada na Folha UOL. Pergunto, professor, eu não vi, eu não ouvi, eu não li qualquer tipo de intervenção, manifestação, ou no popular, como eu gosto de dizer, lá com o meu grupo, tambor sendo batido, e falo porque bato também, gosto do atabaque, é claro, dentro do ritmo que cultuo naturalmente, ser dito nada sobre esse assunto. Nem a Comissão de Tolerância Religiosa do Rio de Janeiro, que é tão ativa e proativa. O Conselho Estadual, eu não tomei conhecimento, e não estou dizendo que não aconteceu, estou dizendo que eu não tive acesso e eu sou bastante antenado, porque o assunto me é apropriado.
nesta linha. Há alguma razão para esse silêncio obsequioso, campeão do BBB, tem inquérito arquivado. E o assunto passou fechado, calado, silencioso na mídia, o que não acontece em outros casos. O caso lá de São João do Meriti, minha sede nacional, onde a senhora Alana Vica Bruxa, como assim ela própria se autodenomina, passou uma semana inteira, e eu pude mostrar no conselho isso, sendo colocado lá os ataques que ela alegava sentir de outros grupos religiosos diferentes do dela. E a mídia deu uma semana inteira, o conselho foi para a televisão, para o jornal, para o rádio, outros espaços. E aí eu não sei se é sentimento meu, professor, e falo como presidente da comissão, que não é de intolerância, é de diversidade, é de respeito, justamente, mas de que em algumas situações a gente percebe um silêncio obsequioso, quase uma conivência. Quase não. Ou conivência, obrigado, professor. E em outras situações, interessa botar o holofote, isso não sai da televisão direto. Vale citar o caso, e já que a nossa próxima mesa é a mesa dos espíritas, vale citar o caso lá de Aparecida de Goiânia, onde a mídia torpedeou, e eu não estou discutindo mérito, eu estou discutindo a divulgação. Deixa o professor me dar essa provocação de saber por que não teve manifestações de quem é mais atingido. E em outras situações, elas são bombásticas quando acontece uma intervenção só. Eu paro nele, querida, por causa do horário. Me perdoe, por favor, querido, sua intervenção. Quando um demora bastante a falar, professor Nelson, eu vou ter dificuldade. Quando um demora muito, por isso eu coloquei de manhã, coloquei à tarde, coloquei agora e depois também. Temos 2 painéis, dentro dos temas à vontade. Essa posição me é bastante desconfortável, mas eu estou aqui também para isso. Seu nome, querido, por favor. Boa tarde, Felipe. Identificação e a pergunta. Felipe. Sim. Então, teremos 2 painéis ainda. Por favor, Felipe. Felipe, graduando do último período do curso de Direito aqui do IBMEC. Fala mais próximo do microfone. Pergunta que foi sendo gravado, Felipe. Aqui do IBMEC Centro. E o meu tema de trabalho de conclusão de curso versa justamente sobre uma questão que não foi levantada aqui até então, que é a questão dos animais. Recentemente foi julgado o recurso extraordinário no Supremo, número 494601, sobre a constitucionalidade ou não do uso dos animais na questão dos sacrifícios religiosos de matriz africana. Pois bem, isso aqui é mais uma observação e eu gostaria de um parecer dos senhores e de quem quisesse, de à vontade, para tratar desse assunto, né? E também trazer como norte aqui o artigo 225 da Constituição, em um dos seus parágrafos, que é o primeiro, que fala sobre liberdade de culto, né? Aí a gente tem um choque de interesses, que é um direito fundamental, qual seja a liberdade religiosa, né? E também a proteção da fauna, né? Alguns poderiam indagar, mas por que está trazendo isso à tona, se isso já foi julgado no STF, já foi pacificado? Ora, ao meu ver, de muitos, é necessário uma certa continuidade, né? Por isso a minha pergunta como eu sei como os senhores encaram hoje essa questão dentro dos centros de Umbanda, e isso se aplica só a essa crença, como muitas outras aí mas eu resolvi fazer essa pergunta justamente nesse painel por se tratar, tendo como referência o julgamento desse recurso, tá? E não mais é isso. Obrigado, senhor Felipe. Professor Márcio, por favor. Então, vamos lá. Aproveite para as suas considerações de encerramento. Como diria o Carrasco, vamos por partes. Sim. Primeira parte. No que diz respeito a esse episódio do BBB, houve sim, doutor Gilberto, houve grande repercussão na mídia à época, sobretudo das organizações da sociedade civil, que acompanharam, inclusive, este cidadão até a delegacia
de crimes raciais e delitos de intolerância, a DECRAD, que fica aqui na Rua do Lavradio. Nós acompanhamos, inclusive na semana passada eu estive com o delegado titular, o doutor Gilberto Estivanello, na sessão Duque de Caxias, da OAB, e ele esclareceu exatamente este caso, aliás, por iniciativa dele, dizendo que por 2 ou 3 vezes o Ministério Público tinha se equivocado na análise do relatório e mandou arquivar. Ele estava incomodado pessoalmente, ele, delegado, levou o inquérito, foi conversar com o procurador, só que eles são itinerantes. Então, a reclamação foi, inclusive, do próprio delegado titular. Evidente que a mídia, como disse aqui, precisa dar mais espaço para debater casos de intolerância religiosa. Só assim a população como um todo, as instituições, poderão compreender e depurar os temas. Vale dizer que em direitos correlatos, como, por exemplo, no caso de violência à mulher, foi a mídia uma grande aliada para que nós pudéssemos minimamente conhecer o que é a Lei Maria da Penha, conhecer os recursos e os procedimentos sociais em relação a isso, entre outros casos. Mas pode ter certeza que isso não foi despercebido, não. Quanto à colocação, começou no mesmo? Felipe. Pois bem, Felipe, evidente que a proteção da fauna e da flora são princípios basilares, não apenas por ordenamento da Constituição. E aí me permito responder enquanto praticante de uma religião de matriz africana, que é o candomblé. Eu não vejo, curiosamente, a mesma preocupação, entenda, repito, reitero, a proteção da fauna e da flora, o respeito aos seres vivos é fundamental, fundamental, sobretudo para essas religiões que cultuam exatamente a natureza. Se não houver natureza, não existe orixá. O culto está exatamente a celebração do natural, dos sentimentos, das emoções, das expressões da natureza. Mas eu não vejo essa preocupação em relação aos fabricantes de sapato. Esse foi o argumento do doutor Edson Silva. Não vejo essa preocupação em relação aos açougues, aos abatedouros, aos matadouros, aos supermercados que vendem aquelas suculentas peças de picanha nas gôndolas. Suculenta. Eu não como nenhuma. Devo lhe dizer que, pela questão teológica, o candomblé, notadamente, celebra esta relação. Portanto, quando o indivíduo tem qualquer tipo de necessidade física, fome, ele saca da natureza aquilo que a natureza lhe oferece. Sejam eles vegetais, né? Raízes, folhas, frutas, flores, brotos, sejam eles animais. Quando o sujeito tem um descompasso biológico, uma doença, ele também vai recorrer aos princípios ativos que estão disponibilizados pela natureza. Muitos dos tópicos, muitos dos produtos farmacológicos vendidos nas farmácias têm como princípios ativos plantas, ervas. E, teologicamente, quando o desequilíbrio do aspecto emocional, ele também recorre à natureza em prol desse bem-estar, dessa reharmonização. Então, não necessariamente a prescrição é a imolação ritual. Às vezes são prescritos banhos com ervas, às vezes a prescrição é o repouso, ou o contato com uma cachoeira, ou com uma praia. No entanto, quando a prescrição é de imolação, e eu reitero, friso o termo imolação, porque matança faz o caçador e matança faz o matadouro, o abatedouro. O abate ritual não é nem um termo que possa ser satisfatoriamente reconhecido. Vamos falar em imolação, até porque outras práticas religiosas também fazem. Né? Os judeus fazem imolação ritual hoje, os muçulmanos fazem imolação ritual hoje, mas ninguém critica.
Ninguém toca nesse assunto. Penso até que ponto não será necessário refletir se não há, nessa preocupação de determinada parte da sociedade, da comunidade, uma questão ou uma preocupação étnica, ou um preconceito étnico-racial religioso. Observe que o tridente na mão do grego Poseidon não incomoda ninguém. O tridente na mão do romano Netuno passa despercebido. O tridente na mão do hindu Shiva não faz nem cosquinha. Mas quando colocam o tridente na mão do africano Exu, ele vira diabo. Precisamos pensar sobre isso. Beleza.